Boa tarde a todos. Vamos lá. Mais um videozinho aí do e-coffee. Pelo jeito vocês estão curtindo o vídeo aí, que eu tô vendo que vocês estão curtindo bastante, estão comentando. Isso é bom. Isso é bom saber que vocês estão querendo aprender um pouco e não ficar só querendo setup milagroso aí, igual o pessoal fala. Vamos tomar um pouquinho d'água para purificar a voz aqui depois do dia inteiro falando e conversando aí com o cliente. Tá, pessoal? Então, antes de qualquer coisa, eu deixar o recado. Não esquecer que tem aí na descrição o link do Telegram, tá, pessoal? Não esqueci de curtir o vídeo, não esqueci de compartilhar com os amigos aí a playlist. Tem um apoio no canal aí, quem quiser apoiar o canal fica à vontade, tá, pessoal? E vamos dar sequência aí nos nossos estudos aí baseado em Unicef, tá? Vou ver aqui se não tem nenhuma mensagem importante. Vamos lá. Então, quando a gente vinha falando, vamos voltar um pouco para a gente ver que a gente estava conversando o quê? Das faixas de negociação, né? Então, que a gente tinha aquela questão de que o preço ele tinha que trabalhar dentro de uma faixa da oferta e demanda, tudo mais, para ele poder, depois de um tempo que ele está trabalhando naquela faixa, causa e efeito, a gente ter um movimento maior, né? Que a gente estava comentando. Então, o que é importante a gente saber, a gente observar? Quais são os princípios básicos que a gente vai trabalhar dentro do e-coffee? Deixa eu pegar meu rabiscador aqui. Sem meu rabiscador aqui, eu não sou nada. Tá? Então, o rabiscador na mão. Então, vamos lá. Então, deixa eu tirar esse negócio. Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Nos princípios básicos, a gente vai ter basicamente 5 princípios básicos que o e-coffee trabalha em cima, tá? A gente tem a oferta e demanda. E o que seria oferta e demanda? É a oferta do mercado, né? O quanto o mercado está te ofertando títulos, está te ofertando ações, e o player, o insider, vai estar comprando essa oferta, então ele vai estar enchendo os estoques dele com essa oferta, né? E depois o mercado vai ter uma demanda de compra desses títulos, e esse insider que a gente fala, assim, seria o big player, né? Seria os grandes fundos. Eles já estão com os estoques cheios, então eles vão precisar criar uma demanda, eles vão criar uma demanda no mercado, vão instigar esse mercado a comprar, e quando esse mercado tiver uma demanda forte o suficiente, e no preço que eles acharem que deve, eles vão vender essas ações para essa demanda, ou eles vão consumir toda essa demanda em determinados pontos do mercado, né? E essa oferta em determinados pontos do mercado, que são os pontos chaves que a gente vai trabalhar mais para frente. Mas que é importante a gente entender essa questão de oferta e demanda, tá? Causa e efeito. Causa e efeito é uma coisa bem simples, tá? Então a gente tem que pensar que assim, quando eu tenho, por exemplo, quando eu tenho um candle, então eu tenho um candle, vamos supor um candle de alta. Então eu tenho um candle de alta, tá? O candle, a variação de preço é o efeito. Efeito do quê? Efeito do volume. O volume é a causa. Então, eu vou ter, por exemplo, uma barra de volume pequena, né? E eu tenho, vamos supor aqui, uma barra de volume pequena, mas eu tenho um candle grande. Então eu tive uma causa pequena e um efeito muito grande. Isso não é interessante. Isso aí mostra pra gente que a gente vai ter uma divergência dentro desse movimento da lei de causa e efeito. A causa, que é o volume, e o efeito, que é no preço, ele tem que ser proporcional. Então, se eu tenho um candle muito grande, eu preciso de um candle de volume acentuado, porque a causa, né, a causa precisa refletir o meu efeito. E a mesma coisa tá tanto para alto quanto para baixo. A gente vai ver isso com detalhe cada uma depois mais para frente, tá? Só estou citando os princípios básicos. O esforço e o resultado. O que seria o esforço e o resultado? Então, quando a gente tem uma acumulação e o preço fica aqui, o player ele fica aqui se esforçando para acumular os títulos aqui, dentro desse intervalo, o esforço que ele vai correr aqui vai ser o resultado desse movimento mais para frente. É como se fosse o causa e efeito, mas pensando num movimento macro. Qual foi o esforço que o big player teve para acumular nesse fundo e quanto ele precisaria de resultado positivo nessa operação para compensar todo esse esforço que ele teve no passado? Por que isso é importante? Porque a gente vai ver às vezes no gráfico
que o cara ficou aqui, ó, um tempão, um tempão, um tempão, um tempão, uma semana, 2 meses, 3 meses, num gráfico de 30 minutos, por exemplo. Aí ele rompe e faz um pullbackinho. Você acha que ele vai ficar 3 meses acumulando aqui para fazer só esse movimentinho aqui? Então aqui a gente entende que essa causa, esse efeito, ele tem que ser muito maior, né? Esse resultado, desculpa, tem que ser muito maior pelo esforço que ele teve aqui dentro. Então eu posso pegar uma comprinha aqui, porque eu sei que isso aqui ainda vai refletir num movimento maior, tá? Então, por exemplo, isso aconteceu hoje. Deixa eu ver se eu puxar para vocês. Então, ó, só para vocês terem ideia, no gráfico de 30 minutos, a gente teve um padrão de Wyckoff aqui de acumulação. Então, por exemplo, deixa eu pegar como ferramenta de desenho. Vou pegar a minha ferramenta mesmo. Então, a gente teve aqui, ó, por exemplo, um padrão de acumulação aqui de Wyckoff nessa região. Então, se ele perdeu todo esse tempo aqui acumulando nessa região, e na sexta-feira deu essa puxada, você acha que só esse ganho aqui é suficiente para todo esse esforço que ele teve aqui, ou teve aqui juntando aquele período de trás? Não. Com certeza a gente já tem um movimento maior aqui. Com certeza, provavelmente a gente vem ainda na região dos 110 mil pontos. Tem uma grande probabilidade disso acontecer. Por quê? Porque para todo esse esforço que ele teve aqui no fundo, ele tem que ter um resultado melhor. Porque esse esforço foi muito grande para um resultado muito pequeno. Tá? Então a gente pode entender que esse movimento ele tende a continuar. Lógico, eu não vou comprar simplesmente porque eu acho que vai subir, mas porque eu vou procurar compras e vou entender essa leitura para chegar naquele ponto. Então vocês vão entender tudo isso. Conceitos de acumulação e distribuição. Então o que que é? Acumulação é quando a gente tem uma tendência de baixa e um big player, um mercado acumula nesse fundo antes de iniciar uma tendência de alta. Então aqui eu tenho um processo de acumulação. Distribuição é o contrário. Eu venho do mercado de alta, onde o mercado distribui essas ações para os outros players, e depois eu tenho um movimento de baixa. Então, isso eu tenho uma acumulação e uma distribuição. E preço e volume é preço e volume. Não tenho o que falar, eu estou falando de preço e volume, tá? Então, vamos lá. Então, dentro das estruturas da metodologia, a gente vai começar a desenvolver um pouco mais essa questão das estruturas, tá, pessoal? Então, o preço ele pode se envolver em diferentes tipos de estruturas, dependendo das condições que ele é encontrado. Então, você vai ter várias estruturas de acumulação e distribuição e formas de formar essas estruturas, onde a gente vai conseguir observar e trabalhar, desenvolver essas diferentes estruturas, dependendo da região e das condições de mercado. Tá? Então, a gente precisa de uma abordagem que tenha uma flexibilidade, porque ela não vai ser perfeita. As acumulações, por exemplo, não vai ser perfeito igual foi nesse caso aqui, por exemplo, nesse fundo do índice. Porque muitas vezes ele não vai fazer esse desenho bonitinho, com o mesmo topo, com o mesmo fundo, uma coisa assim, bem certinho, com pivôzinho para romper, com pivôzinho pós que rompeu, com teste no rompimento perfeitamente. Isso aqui é de livro, mas não vai ter isso aí. Isso vai ser como? Vai ser como, por exemplo, nos 2 minutos, onde a gente vai olhar e vai estar tudo bagunçado. Como que a gente vai saber que isso foi uma acumulação, que foi uma distribuição? Então a gente precisa ter uma análise e que, de certa forma, dentro das variações do mercado, a gente consiga encaixar essa análise e entender o que está acontecendo no mercado em qualquer time frame. Então essa é a nossa ideia. Então a gente não tem elementos físicos, fixos, rígidos. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser... Não. São ideias de movimentos que a gente encaixa num contexto, e em cima desse contexto a gente entende o que vai acontecer no mercado e o que pode acontecer no mercado, né? Que a gente nunca vai ter certeza disso. Esses aspectos fixos da metodologia, são os únicos que têm elementos fixos, são os elementos que a gente fala das fases de desenvolvimento das estruturas, como preliminar suporte, como automatic rally, como que a gente vai ver mais para frente, uptrust e tudo mais. Então são eventos dentro de um movimento, e esses eventos precisam ocorrer, mas a forma com que eles ocorrem não são fixas. Então vocês vão entender que tem algumas variações que a gente vai poder trabalhar em cima dessas variações. Então, dentro da estrutura básica de acumulação 1. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, eu tenho salvo aqui, mais ou menos os desenhos para a gente poder fazer essas estruturas. Apostilas e livros, Wyckoff. Tá?
Então, eu vou deixar aqui aberto. Eu vou aqui, quando for para mostrar para vocês, eu vou colocar que são as estruturas, tá? Vou deixar aqui de lado para a gente falar depois. Então, dentro da estrutura básica de acumulação 1, a gente vai ter, eu vou botar até aqui de cantinho, ó. Vou botar aqui de canto, tá? Então, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, dentro da estrutura de acumulação 1, eu sei que ficou pequenininho, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês em tamanho grande, tá? A acumulação é o processo pelo qual os grandes operadores absorvem as existências de oferta disponíveis no mercado. Então, toda oferta de venda, o cara vai acumular nesse fundo aqui, no processo de acumulação, tá? Creek é o rompimento, é o nível, né? A gente fala que é o nível onde ele vai romper para fazer uma nova tendência de alta. Change of character, que é a mudança de caráter. Ela indica que a gente vai ter uma mudança do caráter da tendência. O que é a mudança do caráter da tendência? Se eu tenho uma tendência de baixa, então aqui, por exemplo, eu tenho uma tendência de baixa, eu vou ter uma primeira mudança de caráter, onde essa tendência vai ficar lateral. Aí depois que tiver o processo todo que vocês vão aprender, a gente vai ter uma segunda mudança de caráter que vai iniciar um movimento de alta. Então, só para vocês entenderem, quando eu falar que a gente vai ter uma mudança de caráter, vocês vão entender o que significa mudança de caráter, tá? Vamos lá? Então, dentro da fase A, vamos começar a falar um pouquinho das fases. Então, pode até botar maior aqui para vocês entenderem, tá? Isso aqui, pessoal, eu vou repetir para vocês dezenas de vezes durante os vídeos. Então, não precisa se preocupar em decorar os nomes. O importante não são os nomes. O importante é você entender o que está acontecendo dentro dessa estrutura. Você entendendo o que está acontecendo dentro da estrutura, vai ficar mais fácil para vocês entenderem o contexto da acumulação, distribuição, o que tem que acontecer ali dentro e o que você vai procurar ali dentro, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem na estrutura, na fase A, é o suporte preliminar ou preliminar suporte, né? Que é a primeira tentativa de parar o movimento. Então, quando a gente tem uma tendência de baixa, toda vez que ela faz um pullbackzinho, esse fundo a gente vai chamar de preliminar suporte. Aí ela vai fazer um outro fundinho. Aqui é aí esse aqui também é um outro preliminar suporte. Aí de repente ela vai vir fazer um topinho aqui. Então esse aqui é o preliminar suporte, porque eu já não vou ter mais uma tendência descendente, eu já estou tendo um break do mercado. Aí a gente vai ter uma coisa que chama Selling Climax. Selling Climax é onde vai mostrar para a gente a mínima dessa congestão, a mínima dessa acumulação. O que acontece quando? Quando eu tenho um preliminar suporte, o mercado tenta jogar para cima e o mercado joga com violência para baixo, tá? Eu vou explicar passo a passo depois, tá? Com bastante volume. Isso mostra para a gente que o mercado já está de lado. Então, a gente começa a entender que o mercado está de lado. E você tem uma série de variações que isso pode acontecer, porque você pode ter um preliminar suporte aqui e um selling climax aqui embaixo, igual está aqui na figura, tá? Não tem problema, mas é só para você entender que o selling climax, aquele clímax de venda, é o que vai marcar o fundo da acumulação. Então, seja ele como for, muitas vezes ele é lateral, muitas vezes o mercado vem, dá uma puxadinha e dá uma venda agressiva, muitas vezes ele vem, faz um pullbackzinho e uma venda agressiva. Essa venda agressiva é o selling climax que a gente vai estar procurando, tá? Na sequência, a gente tem um automatic rally. Quando você tem um selling climax, você tem aquela puxada com força. Então, muitas vezes o mercado ele vem, tá? Então, o mercado ele vem, faz o pullbackzinho, faz uma venda climática e já volta uma parte com força. Aqui a gente vai definir os dois pontos principais da acumulação, que é o selling climax e automatic rally, tá? Esses dois são os principais. Por quê? Porque a gente vai ter uma congestão, uma acumulação se formando a partir desses dois pontos. A gente vai ter aqui na fibra do lado, ó, se formando a partir desses dois pontos que ela vai se desenvolver esse processo de acumulação, né? Na sequência, a gente tem o secondary test, ou teste secundário. O que é o teste secundário? O, o, o selling climax foi um teste de fundo. O teste secundário é um segundo teste onde o mercado vem testar esse fundo. Ele vem testar esse fundo que o selling climax marcou. É que a gente tem o secondary test, tá? Nós vamos falar um por um depois, tá, pessoal? Fiquem calmos, tá? Não precisa ficar nervoso, não. Upthrust. Então, o Upthrust Action, o que é? O Upthrust Action é uma tentativa de reação no mercado ou de teste
do cara que está no comando, do player que está no comando dessa acumulação, seja numa ação, seja no índice, seja o que for, que após ele vir fazer o teste, então, eu tenho o Selling Climax, eu tive o rally automático, aí eu venho e faço o teste. Após o teste, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar entender se nessa região, se os players do mercado ainda estão vendendo. Então, essa região aqui, ele vai testar essa região, porque ele quer testar a oferta de venda aqui, porque ele não está querendo comprar. Então, ele vai testar a oferta de venda. E aqui vai ter muita gente que vai comprar para pegar esse rompimento achando que o mercado vai voltar. Depois disso, ele vai forçar o mercado para baixo. E todo mundo que comprou esse rompimento vai estopar aqui embaixo. E quando o cara está comprado estopa, o que ele faz? Ele vende. Vende para quem? Vende para o cara que está acumulando dentro dessa estrutura, tá? Aí a gente vai ter o SOW, que é o Signal of Weakness, e outros secundários, outros testes secundários. Então, toda vez que ele vir aqui no fundo, ele vai ser um teste secundário. Então, se ele ficar vindo aqui várias vezes, ele vai fazer um teste secundário. Teste secundário. E toda vez que ele vem aqui em cima, é um upthrust que ele faz, tá? Então, ele vem estopar os compradores aqui, aí ele vem testar aqui embaixo para fazer todo mundo vender e ele comprar mais, aí ele estopa quem está vendido, estopa quem está comprado, estopa quem está vendido e vai comprando. O cara que está comprado estopando e vai comprando de quem está vendendo fundo, vai comprando de quem está estopando o topo e vai comprando de quem está vendendo fundo. E ele fica acumulando dentro dessa região, fazendo stop para todo mundo. Que a gente brinca aquele dia de que foi um dia de search and destroy, de destruição total de mercado. Porque o cara tá chacoalhando o mercado que ele quer comprar de todo mundo. Então ele quer estopar todo mundo e comprar, né? Então esse teste, esse secundário teste, e o sinal de fraqueza, que a gente pode traduzir como sinal de fraqueza, né? Mostra a fraqueza na função do teste. Então, a interrupção temporária do suporte e reentrada no alcance. Então, esse secundário teste aqui, o sinal of weakness, mostra que esse fundo, ele tá mostrando um sinal de fraqueza do movimento porque ele rompe o fundo. Ele não deveria romper esse fundo. Mas o preço volta de novo para dentro. Tá? Então, aqui é um primeiro sinal de fraqueza. Então, a gente pode ter o signal of weakness minor, que seria menor, um sinal de fraqueza menor, e um sinal de fraqueza maior, que eles chamam de major signal. Então, se ele romper um segundo aqui mais fundo, a gente pode ter um major signal of weakness, que é um sinal maior de fraqueza, onde muitas vezes isso vai acontecer de propósito para gerar pânico no mercado e o player acumular mais contratos aí nessa região de fundo. Tá? Então, fase C. A fase C, quando a gente vai começar a falar aqui das fases, a fase C, eu vou passar rápido as fases, pessoal, depois a gente vai voltar fase por fase e explicar cada perna do movimento, tá? Fica tranquilo. Então, a fase C é a fase mais interessante, porque é a fase onde a gente vai estar começando a procurar a operação. Então, é bem interessante porque a gente vai ter o Spring, tá? E o que é o Spring? O Spring é esse testezinho para vir perder a mínima. Então, o que o player faz? Ele acumulou aqui dentro, estopou todo mundo, acumulou. Ele faz um último testezinho no fundo para saber se ainda tem gente vendendo. Porque se o volume de venda nesse teste aqui fizer um volumão grande, ele fala, tem muita gente vendendo, eu posso comprar mais ainda porque tem muita oferta no mercado. Então, ele vai consumir essa oferta do mercado. Ele força um rompimento do fundo, a galera vende, para ele compra. Quando ele vê que esse teste já não tem volume, ele fala, bom, o mercado já não quer vender mais. Quem queria vender já vendeu. O que ele vai fazer? Ele vai puxar o mercado para romper a máxima. Para quê? Para estopar quem vendeu fundo, né? E puxar o mercado para cima. Porque quem estopou fundo vai comprar, os compradores aqui do meio vão comprar e ele vai continuar comprando e isso vai gerar uma pressão muito grande de um movimento de alta, né? Aí a gente vai ter os Last Point of Support, os LPS. Os LPS é todo fundinho que fizer quando o movimento começar a fazer um movimento de alta. Então, todo fundinho que fizer é um Last Point of Support. Um Last Point of Support. Em alguns momentos ele vai mudar de nome, mas ele não deixa de ser um Last Point of Support. Tá? TSO é o Terminal Shakeout. Tá? O Terminal Shakeout, aqui nesse desenho ele não está mostrando, mas seria um movimento abrupto, que seria o Spring, né? O Shakeout ele pode ser um Spring, que seria esse movimento último, aqui ó, seria esse último movimento de venda forte, onde ele devolve para dentro e ele estopa todo mundo que vendeu aqui.
Então é um movimento abrupto que produz uma penetração profunda, né, e recupera muito rápido. Então ele tem que fazer uma venda climática e fazer uma compra climática na sequência. Então isso com muito volume, tá? Isso pode também ocorrer na fase de acumulação. Muitas vezes pode não ocorrer o shakeout, tá? Fase D, tendência ascendente dentro do gama de negociação. Então o início da fase D, ela vai acontecer, ela pode acontecer ainda aqui nessa região que ainda está dentro do gama de negociação. Então eu tenho aqui a máxima e a mínima. E eu posso ter uma fase D e tenho uma fase D ainda um movimento já ascendente, só que dentro ainda dessa gama de negociação, do range de negociação que a gente vai ter, tá? O LPS, eu já falei para vocês que continua sendo o last point of support, que seria o último ponto de suporte, tá? E o backup, né, backup, que é a última grande reação do mercado antes dos touros começar a puxar, né? O chamado de WEC, né, que é back up of the edge, back up to the edge of the creek, né? Que seria de volta ao riacho. Então, o que que seria? A gente faz um rompimento, onde a gente vai fazer um jump across the river, que é o jack. O que que é um jump across the river? É quando a gente rompe essa máxima, que é como se fosse o riacho, e ele vem fazer o teste do creek. Creek é o rompimento da região. Ele vem fazer o teste do creek para continuar o movimento de alta. Vamos ver isso passo a passo, tá? E depois na fase D a gente ainda tem, aí tem a fase E, né, que é só acrescentando aqui porque é uma fase bem curtinha, que é a tendência ascendente fora do gama de negociação. Ela vai ter o SOS e o LPS. O que é o SOS? É o Signal of Strength. Signal of Strength é sinal de força. Então, esse sinal de força é todo movimento de alta. Então, a gente vai ter todo movimento de alta vai ser um sinal de força, SOS. Um SOS. E quando ele vem fazer um fundo, ele é um LPS, que é um Last Point of Support, que é o último ponto de suporte ou um sinal de força. Tá? Então a gente pode identificar dessa forma. Tá? Então aqui a foto que eu mostrei para vocês, mostrando todo o movimento. Né? Então o que a gente tem que entender, que eu vou repetir isso para vocês várias e várias e várias vezes. Tá? A gente tem que entender o seguinte. O mercado vem caindo e ele começa a brecar. Então ele breca, faz o suporte, faz uma venda climática, olha o volume, venda climática, muito volume. Faz um automatic rally ainda com um volume um pouquinho mais alto e vem testar o fundo para ver se tem força para perder esse fundo, para ver a demanda que vai ter ali, a oferta que vai ter ali para ele comprar esse fundo. Aqui o mercado, a gente já começa a entender que o mercado já está querendo lateralizar, porque ele já não faz mais fundos descendentes e ele aqui vai fazer o quê? Um upthrust, que é uma tentativa de testar a demanda para esse mercado, para saber se esse mercado já tem demanda, porque ele quer que você compre aqui, para ele te estopar quando perder essa mínima, né? Então ele vai comprar tudo que você vender aqui para ele vai forçar a perda da mínima, então aqui já está no momento lateral, ele vai forçar a perda da mínima e vai absorver esses contratos que vai vender aqui, vai mover o mercado para a máxima de novo, onde vai ter gente comprando nessas regiões, e ele vai voltar fazendo um teste de novo, e vai voltar estopando essas pessoas e comprando todo esse stop dessas pessoas, vai forçar um último movimento de baixa aqui, que pode ser o spring ou o shakeout, que vai fazer um movimento, um fluxo de venda grande. Muitas vezes esse fluxo ele pode ser um movimento até agressivo assim, com bastante volume, tá? A gente vai ver isso. Pode ser, então ele vai comprar muito contrato e vai absorver toda a oferta dessa região. Aí o movimento dá uma puxada para cima e vai embora. Eu vou mostrar para vocês no gráfico todos esses movimentos. Então vamos pegar nos 30 minutos que ficou bonitinho, tá? Então aqui nos 30 minutos, o que a gente teve? Tá? Tem até um no 5, vou mostrar para vocês. Ó. Então, o que a gente tem aqui nos 30 minutos? Então, se a gente for colocar aqui, deixa eu pegar nas anotações. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó. Então, a gente tem um PS aqui, o Point of Support, né? A gente vai ter um suporte aqui, tá? A gente vai ter aqui um Selling Climax, tá? Então, a gente tem um Selling Climax. A gente tem um Automatic Rally. Olha como começa a encaixar os movimentos. Lembra? Ele quer que você compre aqui,
Aí ele vai vir forçar aqui embaixo, né? Um teste ou um signal of weakness, que é um sinal de fraqueza, tá? Vem testar aqui embaixo. Aí a galera que vende para ele tudinho aqui, ele stop, vem testar aqui de novo a máxima e vem fazer um up thrust, tá? O up thrust action. Fez o up thrust action, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um clímax de venda forte, que pode ser um outro secundário teste, pode ser um shakeout ou um spring. A gente vai entender depois a diferença deles, tá? Então a gente tem secundário teste, shakeout ou spring. Aí lembra que eu falei, ele vai forçar o rompimento da máxima. Então aqui a gente vai ter um quick, que é o rompimento da máxima, né? Que vai romper o rio, né? Que é o jump across the river, né? Eles falam que jump across, eles falam, né? Que é o salto sobre o rio. A gente vai ter o teste após o rompimento, tá? Então a gente tem um teste aqui após o rompimento. Aqui a gente tem um signal of straight, e aqui é um LPS. Lembra que todo fundo é um LPS? Aí aqui um LPS aqui, que é o teste, onde ele vem testar o rompimento. Eu tenho um outro signal of straight, e aqui ele está se encaixando para fazer outro LPS, tá? Então a gente tem esses movimentos aqui que a gente pode... a gente tem esses movimentos aqui. Então, olha como dá certinho, pessoal. Olha como bate certinho a análise. Aí você fala, mas você está analisando nos 30 minutos. Tem como analisar isso num time frame menor? Tem como analisar num time frame menor. Então vamos para um time frame menor. 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Olha nos 5 minutos como você consegue enxergar, tá? Então, vamos supor que eu faça, mas eu quero operar curtinho. Tá bom, vamos operar curtinho. Vamos fazer aqui, ó. Curtinho. E muitas vezes a análise ela vai passar de um dia para o outro, tá? Então a gente tem que entender. Então vamos lá, curtinho. Eu tenho aqui, ó, um PS, eu tenho um PS aqui, eu tenho um PS aqui também, tá? Tem um PS aqui. Aí aqui eu vou ter um Selling Climax, aqui eu vou ter um Automatic Rally, certo? Aqui eu vou ter um Secondary Test ou um sinal de fraqueza. Aqui eu tenho um Up Thrust Action. Aqui eu vou ter um Spring já no final do dia, muitas vezes sem volume, ou um Shakeout já no final do dia sem volume. No dia seguinte ele já abre fazendo um Creak aqui, que é o rompimento. Aí eu tenho um Signal of Straight aqui, ele vem testar um rompimento. Aqui o rompimento do Creak fazendo um LPS. Aí eu tenho, aí eu vou mudando. Então eu tenho SOS, eu tenho um LPS, eu tenho um SOS, um LPS. Aqui repara aquilo que a gente está falando da força do movimento. Repara que aqui eu tenho uma perna alta e um pullback curtinho. Aí eu tenho um outro movimento mais alto e eu tenho uma perna aqui um pouquinho menor do que essa. Então ainda tenho correções proporcionais às pernas anteriores. Nessa terceira eu já começo a entender que a correção ela já está, o movimento ele já está perdendo força. Aí aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho um movimento forte de alta que a gente vai aprender, que vai entrar na fase de distribuição aqui dessa região, tá? Então a gente vai entender isso depois como funciona, tá, pessoal? Mas aí, ó, e aqui na verdade não foi uma distribuição, foi uma reacumulação que a gente vai aprender também. E o movimento se repete, assim vai, tá, pessoal? Então a gente vai aprender a identificar esses movimentos dentro dos gráficos e passo a passo, tá? Então, no próximo vídeo, que eu vou gravar na sequência, a gente vai falar sobre a estrutura básica de acumulação 2, que é uma variante da estrutura básica de acumulação normal, mas nada, não vai mudar muita coisa não, tá, pessoal? Muda alguns detalhezinhos só, beleza? Valeu e até a próxima.